Olá, amigos, tudo bem? Imagina um motor trifásico de elevada potência a arrancar ligado diretamente à rede. Nesse instante, o motor pode absorver uma corrente entre 4 e 10 vezes superior à sua corrente nominal. Pois não. Esta elevada corrente de arranque pode provocar quedas de tensão na rede elétrica, aquecimento excessivo dos enrolamentos e esforços mecânicos significativos nos componentes da máquina. Por isso, foi precisamente para minimizar esses efeitos que surgiu a partir da estrela triângulo. Estas que vocês conseguem ver aqui. Nós temos aqui, por exemplo, circuito de potência e circuito de comando, que eu já vou destacar com mais pormenor. Também conhecida como partida indireta. Trata-se de um dos métodos mais utilizados para reduzir a corrente de arranque dos motores assíncronos trifásicos. O seu funcionamento é relevante ou relativamente simples. Inicialmente, o motor é ligado em estrela nesta configuração. Vou até aqui mostrar. Ela é ligada em estrela, né, nesta configuração. Cada enrolamento recebe uma tensão inferior à tensão da rede, o que reduz a corrente absorvida e também o binário desenvolvido durante o arranque. Após alguns segundos, quando a velocidade do motor já se encontra próxima da velocidade nominal, a ligação é comutada, é mudada para triângulo. Na ligação em triângulo, cada enrolamento passa a receber a sua tensão nominal, permitindo ao motor fornecer o binário e a potência para os quais for projetado. É importante destacar que a tensão trifásica da rede deve corresponder à tensão nominal do motor em ligação triângulo, ou delta. Por isso, ou por esse motivo, é obrigatório consultar sempre a chapa característica antes de efetuar qualquer ligação. É o que vos falo, tive a horrível experiência, se não também boa, né? Já que isso surgiu de lição, e pelo menos assim eu agora tenho tido o hábito de consultar a chapa característica, de ligar um computador aplicando 230 volts, quando na verdade a bobina só pedia 24 volts contínuo. Pois, por pouco ia causar um prejuízo ao laboratório da minha instituição, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Outro aspecto fundamental é que este método de arranque apenas pode ser utilizado em motores com 6 terminais, né? E se vocês olharem aqui na imagem, vocês conseguem ver aqui 6 terminais: U1, V1, W1, W2, U2 e V2. Tá? E por que razão então é que deve ter 6 terminais? Claro, para permitir a comutação entre a ligação estrela e triângulo. Além disso, devido à redução do binário durante a fase de arranque em estrela, esta técnica é recomendada para aplicações em vazio ou com cargas reduzidas, não sendo adequada para cargas que exijam elevado binário desde o arranque. Em resumo, a partida estrela-triângulo é uma solução simples, econômica e amplamente utilizada para reduzir a corrente de arranque dos motores elétricos trifásicos, desde que sejam respeitadas as condições de aplicação de métodos. E, mais uma vez, vou aqui destacar e vou aqui novamente a tocar no mesmo ponto. Antes de fazerem qualquer ligação, seja ela residencial ou utilizando comandos elétricos, né, que geralmente é mais aplicado para ramos industriais, aconselho a lerem a chapa característica de cada componente. E para explicar então aqui o procedimento do circuito, né, ou o funcionamento prático, nós vamos começar com a identificação dos componentes. Nós temos aqui então a nossa fonte, né, a nossa rede, temos aqui a designação simbólica do disjuntor motor, que está aqui com o objetivo de proteger contra a sobreintensidade gerada pela sobrecarga do motor e curtos-circuitos, tá? Ou seja, se calhar deve surgir a questão porque que não foi posta o relé térmico, tá?
Vale destacar que quando utilizamos o disjuntor motor, né, já estamos a proteger o motor contra a sobrecarga. E o relé térmico tem também essa aplicação, né? Tem também essa particularidade de proteger o motor contra a sobrecarga. Temos aqui 3 contactores, KPM2, KPM1 e KPM3. E no circuito de comando, nós temos aqui uma fonte retificadora, tá? Ela entrou em, em alternada para sair contínua. Isto porque lá no nosso laboratório nós tínhamos, né, na bancada, uma fonte de alimentação contínua, né? Nesse caso de tensão contínua. E os contactores que nós tínhamos lá, elas eram de entradas contínuas. E por esta razão, né, eram de 24 volts contínuo. E por esta razão é que eu coloquei aqui, né, já para facilitar então aqui a leitura do esquema e aplicar de uma forma assim mais bem prática, tá? Temos então aqui o nosso botão on, não, botão off, né, de desligar. Temos aqui o botão on de ligar. E aqui temos os contactos auxiliares. Temos o contacto auxiliar do temporizador, contacto auxiliar do contacto KPM2. E temos aqui 2 LEDs de sinalização. Tá? Essas LEDs de sinalização só vai estar aqui para indicar que estamos em estrela, né? Que o motor entrou em estrela, e outra que depois comutou para triângulo. Tá? Agora, explicando então aqui o funcionamento, eu até vou energizar já. Uma vez em que é acionado o disjuntor motor, no circuito de comando, como é que ela vai funcionar? Como é que nós esperamos que ela funcione? Primeiro, não queremos que o motor arranque em estrela e triângulo ao mesmo tempo. Isto vai provocar curto-circuito, certo? Então, vamos garantir aqui um intertravamento. Embora que o intertravamento geralmente é feito com os contactos auxiliares dos contactores, aqui está a ser feito com os contactos auxiliares do relé temporizador. No nosso caso, nós estamos a utilizar um relé temporizador on delay, que é também conhecido como relé temporizador ao trabalho, ou ainda relé temporizador em energização. Eu acho que é assim que os brasileiros chamam. Tá? E o que acontece? A partir do momento que eu acionar esse S1, o contacto ou a bobina do contactor KPM2 é energizada juntamente com o temporizador, já que elas estão em paralelo, e o temporizador vai começar a contar. O KPM2 a ser energizado vai fechar esse contacto e vai fechar esse contacto auxiliar. Ao fechar esse contacto auxiliar, a corrente consegue passar até aqui e energiza a bobina do KPM1. Vai fechar o KPM1, dando então aqui um arranque em estrela. Esta lâmpada vai acender, né? Ou esse LED sinalizador vai acender para informar então que o nosso circuito está em estrela. Passado alguns segundos, para o nosso circuito foi configurado que esse temporizador arranque depois de 5 segundos, vai fechar aqui esse contacto auxiliar do temporizador, dando um arranque ao triângulo, e esta lâmpada vai acender para sinalizar então que o motor está agora em triângulo e não em estrela. E como é que a estrela sai? Uma vez que o temporizador zerar, o que é que vai acontecer? Os contactos vão comutar. O que é normalmente fechado vai abrir, o que é normalmente aberto fecha. Então, ao abrir, ele tira o estrela, né, de arranque e vai então aqui comutar para o triângulo. Vamos então aqui simular aqui o nosso circuito. Vamos ligar o disjuntor, dando arranque, está aí. Ela parte em estrela. Né? Temos aqui a nossa sinalização em amarelo, parte em estrela. 3, 2, 1. E depois comuta para triângulo. Tá? Abrindo então aqui esse contacto auxiliar que era normalmente fechado, permitindo então que ela consiga arrancar em triângulo para de facto, né, se tirar maior proveito do motor. Porque pensa comigo, não vale a pena, né, nós arrancarmos em estrela e permitirmos que o motor funcione em estrela, já que em estrela ela não vai conseguir, né, obter todo o binário que se projetou para que o motor fosse possível fornecer. Então ela tem que comutar mesmo para o triângulo, de tal modo para se aproveitar esse binário todo, tá? que se pretendia quando se fabricou o motor. E aliás, ela parte em estrela
para reduzir a corrente de arranque, que geralmente destabiliza a rede. Tá? Por hoje é tudo. Que haja luz. Estamos juntos.